Hoje é um dia da gente rezar de forma especial, como eu disse no início da missa, pelos falecidos, né? As pessoas que a gente ama, que já partiram. Mas não é um dia de tristeza, é um dia de saudade. Tristeza não, por quê? Porque nós somos cristãos, somos católicos, e a nossa fé diz que existe uma outra vida além dessa. A vida não é só essa aqui. É triste ver por aí pessoas, né, que se dizem cristãs, mas acham que a vida, acreditam que a vida é só essa. Não, essa não é a nossa fé. Isso não é ser cristão. Existe uma vida para além dessa vida aqui, que é a vida eterna, em que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para cada um de nós. E é bonito ver que esta fé não é a partir do Novo Testamento, já no Antigo Testamento. Nós temos muitos textos, e a liturgia de hoje nos traz do livro de Jó. Você sabe que o Jó sofreu bastante. Aliás, depois, se você não conhece a história de Jó, o padre te aconselha a ler depois a história. É um livro curtinho, poucos capítulos, mas é uma história tão linda, de fé, de homem de Deus, que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu um homem que era um homem muito rico, mas a maior riqueza de Jó era a fé, era Deus no seu coração, porque ele perdeu tudo de um dia para o outro, mas não perdeu a fé, e principalmente a fé da ressurreição. Ele perdeu até a saúde, ficou doente, mas ele diz assim: eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele estarei de pé, na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei, meus olhos o hão de contemplar. Isso aqui lá no Antigo Testamento. Jó tinha esta fé, que um dia ele viria a Deus, um dia ele estaria diante de Deus. Passando por aquelas dificuldades, ele ficou firme, aguentou, não murmurou, não duvidou de Deus, do amor de Deus, da proteção. E ele, depois, no final da vida, foi restituído a vida aqui, tudo que ele tinha perdido, porque ele permaneceu na fé em Deus. Ele não vacilou. O salmo de hoje diz, né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quando a gente perde alguém querido, né, que a gente chora, que a gente sente o luto, é doído. Até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Mas Deus, ele vem em nosso consolo. Nós sabemos que um dia nós nos encontraremos. Hoje é dia de rezar pelas almas do purgatório. A gente reza por aqueles que ainda não estão no céu, porque quem está no céu não precisa mais da nossa oração. E ontem foi o dia da gente pedir intercessão de todos os santos e santas de Deus, que já estão contemplando a face de Deus, que já estão na alegria eterna, que a igreja declarou já aos santos, homens e mulheres. E ontem eu dizia, né, de todas as idades, desde as crianças até as pessoas idosas. Todo tempo é tempo de ser santo, qualquer idade, qualquer vocação, qualquer profissão, a gente viver a santidade. E hoje nós rezamos por aqueles que estão no purgatório, porque esses sim precisam de oração. A gente não sabe, né, quem está no purgatório. Quem está no céu não precisa de oração. Quem está no inferno já se perdeu para sempre, eternamente. Já foi para a condenação. Nós rezamos por aqueles que morreram em estado de graça, porém ainda não estavam totalmente purificados para poder chegar no céu. Porque a maioria da gente, né? Ainda falta alguma coisinha para purificar. E quando a gente reza, quando a gente oferece uma missa, quando a gente vai no cemitério, reza um terço, reza um rosário, essa alma apressa a entrada no céu. São pessoas que já estão salvas, mas ainda precisam dessa purificação. É um tempo de sofrimento também o purgatório, porque imagine, você está lá querendo ver Deus e ainda não consegue aquele que a nossa alma deseja. Então essas orações, elas contribuem para apressar essa entrada dessas almas no céu. Por isso é importante rezar, gente. Por isso que a igreja reza, sempre rezou, principalmente na Santa Missa. Tem um momento que o padre fala, né, a gente reza pelos fiéis defuntos.
Tem um momento que a gente entrega as pessoas que a gente ama, as missas de sétimo dia, um mês, um ano. A gente precisa rezar, visitar o cemitério, ir no cemitério. Tem gente que tem medo de ir no cemitério. Ai, padre, eu tenho medo da pessoa que morreu. Não precisa ter medo de quem morreu. Cemitério é um lugar sagrado. Você sabia que o cemitério é um lugar sagrado? É um lugar da gente visitar os túmulos dos nossos familiares, conservar o túmulo ali bonitinho, levar umas flores, ir lá rezar. É aquele lugar de paz, tranquilidade. E ali visitar os túmulos, você vê pessoas ali de todas as idades, cada um tem uma história, cada um viveu, e ali rezar por aquelas almas. Eu gosto muito de visitar o cemitério, de vez em quando eu vou lá, rezo um rosário no cemitério, fico olhando. Meu padre já vai bastante no cemitério por causa dos funerais. Sempre estão ligando. Aqui em Portugal morre bastante gente, né? Direto, tem muitos funerais. O padre sempre vai no cemitério fazer oração. E como é importante a oração de um padre para a família, o consolo espiritual naquele momento. Como é importante, meu irmão, minha irmã, você ir no velório. Tem gente que também não gosta de ir no velório. Vai no velório. Aquela pessoa, vai lá visitar a família, vai lá dar um abraço. Ai, padre, eu não sei o que falar nessas horas. Mas não tem que falar nada. Às vezes é melhor até não falar. Porque às vezes vai falar bobrinha, né? Vai falar besteira. Então, às vezes é melhor não falar nada. Você chega, dá um abraço na pessoa, seja presença ali para a pessoa, seja consolo, conforto para a pessoa que está vivendo o luto. Ou vai na casa da pessoa depois, ou dá uma ligação, faz uma ligação para a pessoa, demonstra o seu amor, a sua presença, a sua amizade. E é tão bom quando a gente está vivendo esses momentos de sofrimento, de tristeza, de luto, quando alguém chega e você vê a pessoa ali, a pessoa te dá um abraço. É o consolo de Deus. Não tenha medo, gente, de viver essas realidades, não. Elas fazem parte da nossa vida. Só que sempre com essa esperança, sempre com essa fé de Jó. O meu Redentor está vivo. Existe uma vida para além dessa. A vida não acaba com a morte. A morte é apenas uma vírgula. Existe um céu depois. E é esse céu que a gente tem que almejar. Por isso a vida de santidade. Ontem todos os santos, né? Viver essa vida de santidade. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: como sabemos, irmãos, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus, e nos levará convosco para junto dele. Tudo isso é por vossa causa. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior vai arruinando, porque vai mesmo, né? Nosso homem exterior é o nosso corpo. Vai passando o tempo. O padre fez aniversário essa semana, segunda-feira. A gente vai ficando velho, vão aparecendo as doenças, as dorzinhas aqui, a dorzinha ali, as limitações. Isso aí é da vida. Não tem como fugir disso, né? São Paulo está dizendo aqui: ainda que o nosso homem exterior vai arruinando, o nosso homem interior, a nossa alma. Você tem uma alma, meu querido, minha querida. A sua alma é imortal. Ela vai ressuscitar. E o seu corpo também, no final dos tempos. O nosso corpo, e não é o outro, é o nosso corpo, vai ressuscitar também. Vai para o cemitério, o corpo ali apodrece, com os ossos. Mas no final dos tempos, na segunda vida gloriosa de Jesus, todos ressuscitarão com os corpos também. Mas não é o mesmo, mas diferente. É um corpo glorioso. Jesus, quando apareceu para os discípulos, é o mesmo corpo. Ele mostra as marcas dos cravos nas mãos, do lado, nos pés. Só que era um corpo glorioso. Maria Madalena estava ali pertinho dele, não reconheceu. Os discípulos de Emaús caminharam com ele e não reconheceram. É um corpo glorioso, que não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, não vai ter mais limitação. Gente, meu Deus do céu, São Paulo, ele foi levado ao céu, né? Na visão, ele teve uma experiência mística.
E ele vai dizer que aquilo que os olhos não veem, os ouvidos nunca ouviram, o coração não contemplou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa maravilhosa! Por isso que os santos não tinham medo da morte. Eles não tinham medo da morte. Eles chamavam até irmã morte, porque eles viviam tão unidos a Cristo, a Deus aqui neste mundo, que eles não tinham medo da partida. Eles eram desapegados. Eles queriam estar com Jesus na felicidade eterna. São Paulo está dizendo aqui: o homem interior vai se renovando dia a dia. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Aquilo que Deus espera de nós, daquilo que nós podemos nos tornar. A semente foi colocada dentro de nós, a semente do batismo, da graça de Deus, do Espírito Santo, para a gente ir crescendo em virtude, de fé em fé, para atingir a maturidade do homem perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo para nos configurarmos a Cristo. Você já se perguntou por que você existe? Por que você está nesse mundo? Nós estamos aqui para a gente amar Jesus, para a gente se unir a Cristo, para a gente se configurar a Cristo, para a gente, em outras palavras, nós sermos santos, porque a ligeira aflição do momento, São Paulo diz, prepara-nos para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Ai não, aflição de um momento. Gente, eu pergunto para você, o que é essa vida em relação à vida eterna? É você viver para sempre com Deus, com as pessoas que você ama, com Nossa Senhora, com os santos, com os anjos de Deus. O que é essa vida? 60, 80, 100 anos, 100 e poucos anos, que vivem bastante, mas o que é isso diante da eternidade? São Paulo está dizendo: não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. O Papa Bento dizia que aquilo que é invisível é muito mais real do que aquilo que é visível. O homem de hoje só está preocupado com as coisas materiais, com o bem-estar, com o conforto deste mundo, com o dinheiro, com as riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo. As pessoas hoje já não se preocupam com a salvação da própria alma, não se preocupam com o céu, não pensam no céu e não querem ouvir falar de morte. Já percebeu que o mundo não fala da morte? Não fala. Não fala. O mundo não leva a gente a essa reflexão. Quem que nos leva à reflexão da morte? A igreja. É a igreja que nos leva. Para quê? Para a gente se preparar. Quando a gente vai pensando, a gente vai se preparando, a gente vai vivendo bem este mundo. Porque você vai pensando no seu fim. Quando você vai no velório, no enterro, o que você pensa? Eu toda vez, é batata. Todas as vezes que eu vou num funeral, que eu vou ali fazer uma oração, que eu vejo aquela pessoa no caixão, eu fico pensando, poderia ser eu. Poderia ser eu aqui. E os outros em volta ali. Será que estariam chorando, dando risada? Ainda bem que ele partiu, ainda bem que foi, E como seria o momento que Deus me chamasse? Eu estaria pronto. Se fosse eu estaria pronto do jeito que eu estou vivendo hoje. Meu irmão, minha irmã, bota a mão na sua consciência, na sua cabeça e pensa bem. Se você for chamado hoje por Deus pela morte, você está pronto para morrer? Você pode dizer assim: ai padre, eu acho que eu vou para o céu. Do jeito que eu estou vivendo a minha vida, da forma que eu estou vivendo, eu estou caminhando para o céu. Ou você está caminhando para o inferno? Do jeito que você está vivendo. É você e Deus. É Deus que conhece, eu não sei. Eu conheço a minha vida. Eu não conheço a sua vida.
aquilo que você vive na sua intimidade, os segredos do seu coração, no seu interior, mas celebrando hoje os fiéis defuntos que estão no purgatório, rezando por eles, eu preciso me perguntar: a vida que eu estou vivendo está me levando para o céu, para perto de Deus, para o seio de Deus, ou está me levando para o inferno, para longe de Deus? Bem sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos no céu uma habitação eterna, que é obra de Deus, não é feita pelos homens, pelas mãos dos homens. Meu irmão, minha irmã, é obra de Deus. Pega uma pilha lá para mim. Tá dentro. É obra de Deus, meus irmãos. O céu é obra de Deus. A gente começa a falar de céu e de inferno, até a pilha acaba, né? Até a pilha acaba. A gente tem que meditar. Tem um livro de Santo Afonso que chama assim, Preparação para a Morte. Esse livro faz pouco tempo que eu comprei. Até deixei no Brasil, então me arrependi de tanto ter deixado o livro no Brasil. Eu li 2 vezes, mas agora estou querendo ler outra vez. Preparação para a Morte. Como que é bom, obrigado. Como que é bom esse livro, Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. A gente vai lendo aquele livro, vai tendo um choque de realidade e vai pedindo: Senhor, piedade, misericórdia. Eu ainda não estou pronto, mas eu quero estar. Eu quero estar preparado, Jesus. A gente precisa pensar, gente, meditar, falar com as pessoas, conversar. Não ter medo, não. Nos preparando para este momento. Deixar a vida de pecado, deixar os vícios, deixar essa mentalidade do mundo, deixar as ideologias, deixar aquilo que nos tira de Deus, para vivermos com o Senhor, vivermos as virtudes, vivermos a santidade de vida, e assim a gente ir se preparando por amor a Deus. Não é por medo do inferno, não, é por amor a Deus. Senhor, eu te amo, eu quero estar nesse mundo para te agradar, para te servir, para te honrar. E aí a gente vai vivendo cada dia melhor, com a graça de Deus. O Evangelho de hoje, Jesus diz, né? Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é o jugo, né? Aquela canga que coloca no boi, para os 2 bois puxarem, para equilibrar o peso, a carga. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meu irmão, minha irmã, se você não toma o jugo de Jesus, que é o jugo do amor, que é o jugo do Espírito Santo, da misericórdia, da vida da graça, da vida divina, da vida de Deus, você vai tomar o jugo do demônio. É um ou outro, você que escolhe. Qual o jugo que você quer levar? O de Cristo ou do demônio? Deus me perdoe. Que é o pecado, que é as obras das trevas, que é a mentalidade do mundo, que cansa esse jugo do demônio, gente. Escraviza a pessoa. A pessoa acha que está na liberdade agora, né? Ela está vivendo sem Deus, sem regra, sem moral, sem nada. Ela acha que está na liberdade. Mas esse jugo oprime, escraviza, leva para a morte, para a cultura de morte, para a infelicidade, para a ilusão, para o desespero. Quantas pessoas hoje desesperadas, quantas pessoas hoje sem sentido da vida. Esse é o jugo do demônio, e Jesus quer colocar sobre nós o jugo dele, o jugo da fé, da esperança, da caridade, das obras de misericórdia, da vida da graça, das virtudes. Aprendei de mim, Jesus está dizendo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está cansado? Fisicamente, espiritualmente,
Está passando por situações difíceis na sua vida? Vá até Jesus, venha até Jesus. Jesus vai te dar o alívio, vai te dar força. Ele não vai tirar a cruz, viu? Jesus não tira a nossa cruz não, mas Ele nos dá força para carregar a cruz. Ele nos dá força, porque quando Ele estava carregando a cruz dele, Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz dele. E hoje Ele quer nos ajudar a carregar a nossa cruz também, das tribulações, da dificuldade. Quantas coisas na nossa vida. O que é mais importante, meu irmão, minha irmã? Celebrando hoje então os fiéis defuntos, aqueles que já partiram. Repito, não é um dia de tristeza, é um dia de saudade, é um dia de agradecer a Deus por essas pessoas que passaram pela nossa vida, que deixaram uma marca de céu na nossa vida, deixaram uma marca de vida na nossa vida. Quantos e quantos passaram? E sabe qual que é a minha esperança? A minha, do Padre? É um dia encontrar com eles lá no céu. É um dia encontrar com eles. Essas pessoas que eu amo tanto, que tem tanta saudade, que choram de saudade, é encontrar com eles no céu. Mas para isso eu também tenho que, aqui eu tenho, não pode brincar não. Não pode brincar, a sua vida não é uma brincadeira. A sua vida é algo muito sério, muito importante, que Deus te deu o dom da existência. Não jogue a sua vida fora, meu irmão, minha irmã. Não brinque com Deus. A palavra diz assim, que com Deus não se brinca. Todo mundo está brincando hoje com Deus. Muita gente não quer saber de Deus. A pessoa vive dando de ombros, né? Não quer saber de igreja, não quer saber de rezar, não quer saber de confessar os pecados, não quer saber de participar da missa, se afasta da Eucaristia, se afasta dos sacramentos, não está nem aí. O diabo tem enganado tantos, tem levado tantos para o inferno. Nossa Senhora aqui em Portugal, em 1917, ela mostrou o inferno para os pastorinhos. Diz que muitas almas se perdem. Olha, 1917, hein? Que ano nós estamos? 2025. Melhorou o mundo espiritualmente ou piorou? Você responde. Você responde. Mas Nossa Senhora pediu o quê? Rezem o terço. Ensinou a oração, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei, principalmente, as que mais precisarem. Nossa Senhora já ensinou. Já mostrou. Jesus mostrou o caminho. Nossa Senhora só vem confirmar o Evangelho. Para onde você está caminhando, meu irmão, minha irmã? Fecha um pouquinho os seus olhos. E diante desta palavra, desse dia, deste domingo, dia do Senhor, olhe para a sua vida hoje. Olhe para o seu coração. Retoma a sua vida com Deus. Faça o seu compromisso com o Senhor, de cristão, de católico, de crer na doutrina da igreja, que fala do céu, que fala do inferno, que fala do purgatório, que fala dos santos. E deseje, meu irmão, minha irmã, unir a sua alma a Jesus, servir ao Senhor nesta vida, e servir ao Senhor em primeiro lugar, amando o Senhor, servir e amar os irmãos, aqueles que estão do nosso lado, conviver bem, a perdoar, a querer o bem. Dai-nos, Senhor, sentimentos do teu coração, Jesus. Faz do meu coração o teu coração. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei, Senhor, viver o amor e a reconciliação. Amém.